O laser aparece para ti? Parece, aham. A transição também? Também. Tá aparecendo uma vaquinha, flechinha. Perfeito. Então tá, só vou dar mais uns 4, 5 minutinhos para ver se entra mais alguém, daí a gente já começa, tá bom, Fabão? Tá, beleza, bem tranquilo. Já te chamo. Enfim. Então acho que deu o horário, Fabão. Vou te apresentar. Então tá, pessoal. Então, boa noite. A palestra de hoje vai ser ministrada pelo engenheiro agrônomo Fábio Luiz Winter. Atualmente ele é doutorando em ciência animal ali pelo programa de ciência animal, né, do CAV, na área de forragicultura e pastagens. E ele vai apresentar o tema de planejamento forrageiro de outono. Aí a palavra passa para ti. Qualquer pergunta pode ser feita no final, tanto ali no chat quanto diretamente para o nosso palestrante.
Tá ok, obrigado, Fer. Só confirma se está aparecendo a apresentação. Tá bem, obrigado. Então, boa noite a todos. De antemão, gostaria de agradecer a Fernanda pelo convite de estar conversando com vocês hoje. O tema ele ficou aberto para escolha, então, e aí eu decidi então falar um pouquinho sobre o planejamento forageiro de outono, porque normalmente a gente tende a falar sobre as problemáticas, né, dentro da produção animal em sistemas pastoris, quando as problemáticas elas estão perto de acontecer ou muito próximas, né? Mas o planejamento forageiro de outono, ele não é necessariamente um problema que vai ser contornado no final do verão, início do outono, né? O planejamento ele já pode ser feito muito mais antecipadamente para que a gente possa contornar esses possíveis problemas que surgem na produção animal a pasto. Então, é de comum saber, né, de que a produção animal a pasto, ela é um sistema benéfico, né, e que possui, então, vários pontos positivos dentro da produção animal, e quando eu falo produção animal, é principalmente de herbívoros domesticados, né, que são utilizados para alguma finalidade econômica, né, nesse ponto, né, ou também alguma finalidade doméstica, né. Então, a produção animal a pasto, seja ela produção de leite, produção de carne, produção de lã ou outro derivado de produto animal, ele é um sistema que oferece, então, um menor custo de produção, porque a coleta e a colheita do alimento é feita, então, pelo próprio animal, dispensando, então, a utilização de outras fontes de recursos para fazer essa coleta. Sem falar que existem outros benefícios dentro do sistema, como, por exemplo, uma melhora na estrutura e na caracterização dos solos que são submetidos ao sistema de pastoreio, porque, para vocês terem uma ideia, né, alguns estudos eles relatam que a deposição de uma placa de urina, por exemplo, dentro de uma pastagem por um animal que é suplementado, né, no caso uma vaca de lactação, ela equivale a uma aplicação de 800 kg de nitrogênio por hectare. 800 kg de nitrogênio por hectare dentro de um sistema pastoril é mais do que o dobro, ou no mínimo o dobro, do que aquilo que é aplicado num sistema convencional com adubos inorgânicos, né? No caso, fontes de nitrogênio inorgânico. Então, essa ciclagem toda de nutrientes, ela acontece porque o animal ele já caminha dentro do sistema, né? E ele faz essa movimentação e transloca esse recurso, né? Grande parte do nitrogênio que é ingerido pelo animal, o animal ele acaba excretando, né, dentro do sistema, e ele vai fazendo isso em diferentes pontos, então mudando essa estrutura. Também do ponto de vista da planta, uma planta quando ela é pastejada, o fato do animal, né, coletar as folhas dessa planta faz com que a planta desenvolva um sistema radicular mais profundo. Com isso, a planta ela alcança, então, outras camadas do solo que não eram ou não seriam contempladas como sistema radicular se essas espécies não fossem submetidas ao pastejo. Então, a gente sabe que se a planta, né, faz um sistema radicular mais profundo, né, alcança outras zonas do solo que não seria contemplada antes, e essa planta ela torna a morrer, essa raiz ela acaba falecendo também, acaba morrendo, né, e aí ocorre então uma deposição de nutrientes numa parte mais profunda do solo, então acaba atingindo lugares diferentes, né? Então todo esse mecanismo, sem falar então na questão de associação com fungos, bactérias que ocorrem então abaixo do solo, né, que é contemplado por esse maior ou menor crescimento radicular. Então, há toda uma modificação nesse sistema que ocorre pela presença de animais em pastejo. E também, como já mencionado e como foi tema de um dos outros encontros aqui, né, e quem abordou esse tema muito bem foi o doutor Maurício, a produção animal a pasto, ela reduz, então, a emissão de gases de efeito estufa.
Então, além disso, a produção animal a pasto, ela também atende a outros requisitos, como, por exemplo, 2 dos requisitos do bem-estar animal, né? Um deles, que é o animal poder desempenhar, então, ou expressar o seu comportamento natural, e outro benefício, então, seria pelo fato de que o animal ele tem acesso à alimentação, e a gente assim imagina que seja dentro do sistema produtivo, e também não tem restrição à água, então, um dos outros pontos, ou um dos outros requisitos do bem-estar animal, que é os animais estarem, então, livres de sede e de fome, ele poderia ser muito bem contornado porque o animal, com acesso a uma alimentação de qualidade e em quantidade suficiente, que é o que a gente espera dentro do sistema, ele pode então fazer a coleta e a seleção do material quando ele assim desejar ou quando ele assim sentir a necessidade. Então, um dos requisitos do bem-estar animal seria então essa contemplação, então, de o animal não passar fome dentro do sistema. E esse processo, ele também tem um outro viés, que é o viés produtivo, porque à medida em que o animal tem uma pastagem, uma foragem, em quantidade e em qualidade para ele desenvolver as suas funções básicas e também produzir, né? Então, ele vai entregar um melhor retorno ao produtor. E também, se a gente tem uma oferta constante de produção ao longo do ano, a gente não observa nos animais aquele efeito sanfona que a gente chama, né? Engorda no verão, perde peso no outono, ganha peso no inverno, perde peso na primavera. Ou então, se for produção, por exemplo, de leite, produz mais leite no verão, aí dá uma queda de produção no outono, aí a gente sabe que a recuperação, né, da produção que foi perdida no momento onde que você não tinha uma quantidade ou uma qualidade de foragem disponível, ela é mais custosa dentro do sistema. Então, evitar que essas perdas ocorram, ela é benéfica para o animal e ela é benéfica também para o criador. Então, é sempre importante a gente lembrar que a necessidade de produção ou a necessidade de foragem e de alimento por parte do animal, ela é constante ao longo do tempo. Talvez com leves incrementos nessa necessidade, porque o animal, né, se for um animal que está em fase de crescimento, né, ele está na fase de cria, né, ele está ganhando peso, então talvez vai aumentar ali a necessidade, mas ela tende a ser constante, por exemplo, em animais adultos. Mas essa necessidade constante de alimento, ela não acontece quando a gente observa, então, os picos de produção das espécies forageiras. Por quê? Porque as espécies de verão, as nossas espécies estivais, por exemplo, que são lá os nossos pânico, braquiária, o cynodon, a zermátria, todas essas linhas, o capim-elefante também, são espécies em que elas produzem mais no verão, né? Então, aqui uma maior produção no verão, e à medida em que a gente vai se aproximando do inverno, essa produção ela vai caindo. E ela volta a aumentar onde? Lá em setembro ou outubro, quando as temperaturas começam a se elevar de novo. No caso das espécies anuais de verão, elas então vão ser implantadas aqui em setembro, outubro, em regiões muito frias, talvez até em novembro. Então, elas vão passar a produzir dezembro, janeiro, fevereiro, março, quando começa a diminuir a temperatura, a planta já entra no estágio reprodutivo, e aí a produção de foragem ela acaba sendo limitada. E aí, nesse período mais frio do ano, que acontece um vazio aqui na produção de foragem, o que nós observamos no campo é o cultivo de aveia e azevém, principalmente, que são espécies de inverno, e essas são espécies anuais. Então, todo ano a gente acaba semeando essas espécies, né? O azevém muitas vezes tem semeadura natural, né? Mas a gente precisa entrar com as sementes nesse sistema para ocorrer, então, a produção durante o período frio do ano. E existe ainda um terceiro grupo de espécies que pode ser utilizada e pode formar, então, a base do sistema forageiro, que são as espécies perenes de inverno. Então, só para fazer um parênteses aqui, as espécies anuais são aquelas que a gente precisa semear todo ano, e as perenes são aquelas que a gente semeia a hora que estão implantadas e colonizam bem a área,
e bem manejadas, elas não precisam ser semeadas todo ano, né? Elas têm uma perenidade, então elas têm uma vida do pasto, ela é mais longa, né? Ela dura por muitos anos. E também é importante destacar que para a planta ser considerada perene, né? Aquela que se mantém na área ao longo dos anos, ela tem que se manter no mínimo 3 anos ou mais que isso, né? Então, as plantas perenes de inverno, como elas estão na área o tempo todo, elas estão produzindo lá em janeiro, fevereiro, março, elas produzem menos, né? Mas elas produzem um pouco de massa. E o pico delas, então, é mais no inverno e também na primavera, que elas têm um pico de crescimento um pouquinho mais tardio do que as espécies anuais. No entanto, o sistema produtivo, ele é basicamente, ou na sua grande maioria, composto por o quê? Espécies perenes de verão, principalmente das nossas regiões. O tifton é uma das mais encontradas, né? E ele é sobressemeado com as anuais de inverno, aveia e azevém. Só que se a gente lembrar de alguns slides anteriores, onde eu mostrei que a necessidade de foragem ela é constante ao longo do ano, a gente observa, então, duas lacunas produtivas, uma aqui no outono e a outra na primavera. Então, essas duas lacunas, a mais importante e a mais pronunciada é a de outono, né? E esses dois momentos é o que a gente chama, então, de vazio forageiro. Esses vazios forageiros, né, o de primavera, se a gente utilizar algumas cultivares de inverno que são um pouquinho mais, de ciclo um pouquinho mais longo, que a gente vai falar sobre isso depois, elas acabam um pouco recompensando esse vazio aqui de primavera. No entanto, o vazio de outono, ele é o mais problemático dentro do sistema produtivo. E aí aqui eu trago, então, uma foto de por que no outono a depressão, né, a menor produção das espécies de verão, ela é mais prejudicada do que na primavera. Essa foto, ela foi tirada, então, no mês passado, aqui no tambo do cave, e ela mostra, então, aqui um pasto formado por espécies de inverno, essas espécies são perenes, e aqui no lado, se a gente observar, tem uma mancha, né, uma faixa, onde que o pasto está seco, ele foi crestado, as folhas elas foram danificadas pela geada. Essa faixa aqui é uma espécie de verão, né, que na primeira geada teve todo o seu tecido vegetal danificado pela geada. Então, imagine um cenário onde a gente tem o nosso pasto de verão, ainda os animais estavam em pastejo, e aí, em meados de abril, vem uma geada que não estava prevista ou a gente não estava contando com ela. Todo o nosso sistema, né, e aquele pasto que a gente tinha planejado que iria utilizar por mais 15, 20 dias, acaba sendo danificado e o pasto de inverno muitas vezes ainda não está pronto para o pastejo. E aí, nesse caso, acontece como nessa foto aqui, né? Também foi tirada no tambo, mas essa é do ano de 2020, que acontece que todo o nosso pasto ele acaba sendo danificado pelo efeito da geada, né? Essa foto, ela também mostra um outro cenário, né? Essas partes mais verdes, aqui na parte mais inferior da foto, é uma espécie de inverno que estava sobressemeada, né, na área, né? Então, aqui eram duas espécies em conjunto, e mais ao fundo da imagem era só uma espécie de verão, que foi totalmente danificada pela geada. No entanto, então, no sistema produtivo, como a gente utiliza, ou como no sistema é muito utilizado a aveia e azevém como uma alternativa para o inverno, eu trago, então, aqui para vocês essa figura, né? Essa tabela, na verdade, que ela é uma tabela oriunda de um trabalho do Paulo Carvalho, né? Do pessoal da URGS, onde que eles mostram, então, o principal período de utilização, tanto da aveia quanto do azevém, né? A aveia um pouquinho mais precoce, né? Começando ali por abril, maio, principalmente, a utilização, até agosto, mais tardar setembro, o ciclo da aveia é interrompido pela função da temperatura, né? Já o azevém ele é um pouquinho mais tardio. Ele começa a ser utilizado final de maio, início de junho, com maior importância, e ele é, então, um pouquinho mais prolongado. Ele pode chegar lá até novembro, dezembro, depende das cultivares, né? E do seu período de utilização. Então, muitas vezes é comum encontrarmos, então, no sistema produtivo,
a mistura de aveia com azevém, porque a aveia ela é um pouquinho mais precoce, o azevém ela é um pouquinho mais tardio. Também é comum encontrarmos isso. Então, até aqui, tudo tranquilo, né? E aí também, principalmente os azevém, a gente encontra, então, cultivares de ciclo curto, de ciclo médio e de ciclo longo. Então, esses cultivares, né, eles são amplamente difundidos no mercado. Os de ciclo curto, eles terminam de produzir ali em setembro, no máximo início de outubro, esses pastos já emitem a floração e não produzem mais. E as cultivares de ciclo longo, elas chegam produzindo até início de dezembro, né? Então, a escolha de um cultivar de ciclo curto, médio ou ciclo longo vai depender das características, né, e do interesse do pecuarista, né? Então, é sempre importante a gente observar o que a gente vai precisar, ou como a gente está fazendo a logística da nossa propriedade, para depois fazer a escolha das nossas cultivares ou das misturas que a gente for utilizar a campo. E aí, a escolha dessa cultivar, ela também vai ter que levar em consideração as condições climáticas da região. Então, aqui eu trago para vocês, né, uma figura da região sul do Brasil, né, principalmente Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, que mostram, então, as condições climáticas da nossa região. Então, esses três estados, eles têm principalmente um clima do tipo CF. O clima do tipo C quer dizer que é um clima subtropical, né? Então, com verões, com as estações do ano bem definidas, né? Verão, outono, inverno, primavera. É uma região de clima úmido, né? Então, as chuvas, elas são bem distribuídas ao longo do ano, não tem uma estação seca definida, como, por exemplo, no centro-oeste, no nordeste. Então, isso faz com que as nossas regiões, elas são privilegiadas no sistema de produção pecuário, porque as condições ambientais permitem, né, e principalmente pelo fato de termos chuva o ano todo, né, não temos um período de seca muito definido, que a gente possa cultivar, então, tanto espécies no verão, quanto no outono, primavera, inverno, enfim. A diferença climática nessas regiões está principalmente nas temperaturas do verão, aonde que a região em verde, né, e aqui está também, então, a Serra Catarinense, é um clima com um verão mais ameno. Então, as médias do verão, elas não ultrapassam 22 graus. Enquanto que essa região, num tom mais amarelado, né, que pega grande porção do Rio Grande do Sul, oeste, extremo oeste de Santa Catarina, e também boa parte do Paraná, é uma região que possui em sua característica verões mais quentes, né? Então, por que isso é importante para a gente determinar quais são as estratégias de produção de plantas forrageiras? Porque quando eu mostrei anteriormente a tabela dos cultivares, né, de ciclo curto, médio ou longo, a gente precisa observar essas características. Então, aqui eu fiz um compilado das médias históricas, na linha azul, das médias de temperatura da cidade de Chapecó, né? E na linha, um tom aqui de laranjado, são as médias históricas para a cidade de Lages, né? Então, a gente pode observar que na região do oeste, as temperaturas, elas sempre são superiores, né? Em torno de 3, 4 ou até 5 graus, comparado aqui na Serra. Então, se a gente for pensar, o que eu vou implantar no inverno? Uma cultivar de ciclo curto ou uma cultivar de ciclo longo? Então, a primeira condição é, o que eu vou fazer no sistema? Qual é a temperatura, qual é a condição ambiental que nós temos? Né? Para uma propriedade no oeste, talvez o setembro ou outubro já esteja muito quente para o azevém. E aí eu vou gastar numa semente de ciclo longo, que é uma semente mais cara, e que eu não vou conseguir fazer o número desejado de pastejo, porque as condições ambientais não me favorecem. Ou eu vou escolher uma cultivar de ciclo curto aqui para a região da Serra, mas aí eu fico ali com um mês e meio, que a cultivar de ciclo curto já entrou em estágio reprodutivo, já começou a florescer, mas ela ainda e não produziu, mas eu ainda não consigo plantar a espécie de verão porque está muito frio. Então, a gente tem que
observar essas diferenças, né, para a gente poder fazer, então, a tomada de decisão lá na nossa propriedade. Então, dentre os sistemas, né, mais encontrados, então, um deles é a sobressemeadura de azevém em cima de pastos perenes de verão, né? Então, aqui eu tenho uma foto da sobressemeadura de uma cultivar de azevém, né, uma cultivar de ciclo curto, que é a Venezuela 2, em cima de um pasto perene que é formado na sua base por quicuio e tifton. E aqui é uma foto, então, do ano anterior, do pasto quando estava no seu primeiro pastejo animal. E aqui na imagem mais abaixo, nós temos duas fotos que elas representam, então, uma rotação ou uma sucessão de culturas, que é quando eu tenho uma cultura agrícola ou um pasto de verão, e aí no inverno eu tenho uma cultura ou um pasto, né, um pasto de inverno para o pastoreio animal. Essa foto eu tirei na semana passada, uma área aqui do Tambo. Então, agora é uma área que a gente já tem disponível para o pastejo animal. Inclusive, nessa semana, imagino que já irão colocar as vacas para efetuar o pastejo aqui. Então, são dois sistemas que podem ser utilizados e são muito encontrados dentro das propriedades, né, de produção animal, aonde que a gente pode ter, então, uma área destinada só para pastagem, tem uma pastagem no verão e uma pastagem no inverno, ou então uma área onde eu tenho alguma cultura agrícola no verão, seja ela milho ou soja para a produção de grãos, ou até milho ou sorgo para silagem, e aí no inverno eu entro semeando com as espécies de aveia ou azevém, ou às vezes até trigo duplo propósito, né, menos encontrado, mas não é incomum, para essa manutenção, então, da produção de foragens. No entanto, quando a gente entra para implantar uma foragem de inverno, uma pastagem de inverno, seja ela na sobressemeadura ou num cultivo puro, né, numa rotação ou sucessão de culturas, há um período, né, normalmente entre 40 a 60 dias, que a gente não pode colocar o gado pastejar porque está no período de implantação da cultura, né, o período onde que os pastos eles estão crescendo para povoar a área e aí começar o processo de crescimento e produção de matéria seca para a produção animal. Então, esse período é sempre um período bem crítico, porque ele compreende aonde que vem a chegada das geadas e do clima mais frio que faz com que as espécies de verão não produzam, mas a espécie de inverno também ainda não tá apta para o seu uso, né? Então, algumas possibilidades para vencer essas lacunas, né, no sistema produtivo é, então, o uso de alimento conservado, né? Três principais desses alimentos é a silagem, que eu acho que talvez seja ou é a mais importante dentro do sistema produtivo, né? Porque o rendimento da matéria seca, né? Da massa de milho por unidade de área ou de sorgo, se for utilizado, ela é alta, né? Então dá um bom rendimento por hectare. E também são utilizados, então, feno ou também pré-secado para suprir essa demanda alimentar nesse período de menor produção de foragem, né, que ocorre principalmente no outono. Mas existem algumas problemáticas, né, ou alguns pontos que precisam ser repensados quando a gente utiliza, então, alimento conservado, seja silagem, seja feno, seja pré-secado. Existe um custo operacional que eleva o preço, né, do quilograma de matéria seca para você ofertar para o animal. Além de precisar, então, de planejamento, condições ambientais favoráveis na época de realização, né, na época de você fechar o silo, na época de você produzir o feno ou pré-secado, enfim. Então, você depende de outros fatores que você não consegue manipular, né, ou estar modulando para você fazer essa sua essa sua reserva de volumoso. E existe também uma outra possibilidade que é então diferir os pastos, né, de verão para você poder utilizar nessa entre safra do vazio forageiro. Só que aí no diferimento de pastagem, só fazer um parênteses aqui, o diferimento de pastagem é quando você pega uma área, né, um talhão do seu pasto de verão, e você isola ele do pastejo. Faz lá uma cerca, deixa ele guardadinho, deixa ele crescendo lá durante o verão, e aí você só coloca os animais no período de entre safra, quando você não tem mais produção dos outros pastos.
Só que aí tem alguns problemas que a gente vai falar daqui a pouquinho. E aí, todas essas possibilidades, né, elas estão dentro do manejo de pastagens. Por quê? Tem um trabalho bem importante na área de floragicultura, que é um trabalho publicado em 2012 por uma pesquisadora chamada Allen, aonde que ela faz, então, um compilado, na verdade, das nomenclaturas que são utilizadas dentro do sistema, dentro da área de pastagens, né? E aí nesse trabalho, eles trazem que foragem é toda a parte comestível de uma planta, exceto a parte de grãos, que é utilizada na alimentação animal, seja ela colhida pelo animal, ou seja ela cortada e fornecida para o animal, né, no coxo ou por outra forma, né? Então, tanto a silagem, quanto o feno, quanto o pré-secado, entram dentro do manejo de pastagens. Então, todos esses recursos, eles são oriundos a partir desse manejo. Então, eles devem ser considerados como pastagens, né? E aí, vem a pergunta, o que tudo isso tem a ver com o manejo de outono? Eu falei lá das espécies de inverno, ciclo curto, ciclo longo, falei de silagem, falei de feno, falei de pré-secado, né, que já estariam mais relacionados ao manejo de outono. E aí fica aquela pergunta, nessa época do ano, a gente não deveria estar preocupado com o planejamento das espécies de inverno, ao invés de estar falando do outono, porque o outono já passou, né? A gente já está começando a fazer, ou já deveria estar começando, né, a colocar o gado nos pastos de inverno, aveias e vem. Então, por que a gente está falando de planejamento de outono agora? A gente não está na contramão, será? Então, isso que eu trouxe até agora é para contextualizar o sistema produtivo, e agora, então, eu vou trazer, então, alguma percepção que a gente foi criando ao longo do tempo sobre o manejo de outono para completar esse vazio forageiro no outono. Então, a silagem, como eu mencionei antes, ela é uma opção bem importante, bem utilizada dentro do sistema. No entanto, é uma opção que eleva o custo de produção, e a gente sabe que o sistema está bem pouco rentável, vamos dizer assim. Então, à medida em que você tem que oferecer um alimento que tem um maior custo de produção, isso diminui a tua margem de lucro, né? Isso acaba sendo um problema para o teu sistema de produção. Você precisa se preocupar, então, com a área de cultivo de silagem no verão, né? Que poderia ter sido uma área que você podia estar cultivando alguma espécie forageira, alguma coisa assim. Então, você precisa de uma área que seja destinada para isso. E também a produção de silagem, ela vai depender do que você utilizou no teu inverno anterior. Você vai fazer um ciclo de cultura de verão, vai fazer 2 ciclos de cultura de verão, vai plantar um milho para silagem e depois vai entrar com uma soja grão, né? Se você quiser fazer 2 cultivos no verão, você não pode usar, por exemplo, um azevém de ciclo longo, porque ele vai te atrasar o plantio da silagem. Se der um veranico de verão, né, um período com alguns dias de estiagem, isso pode comprometer a tua produção de silagem, o enchimento de grãos, né? Então, que vai reduzir a qualidade do alimento que você vai oferecer lá no outono, né? Então, com isso aqui, vamos relembrar daquela tabelinha que eu mostrei antes. Utilizar cultivares de ciclo curto, de ciclo médio e de ciclo longo. Aí vem a famosa frase do agrônomo, né? Depende, né? Depende do que você vai fazer no verão seguinte, né? Vai produzir 2 safras, vai fazer uma safra só, vai plantar uma espécie forageira anual ou é um pasto perene de verão. Então, o que você tem no sistema, ou conforme o que você vai introduzir no sistema, é o que vai dizer o que você vai introduzir na safra anterior, né? Então, outra opção, que é o feno e o pré-secado, também eles têm um preço mais elevado, né, para esse sistema, para essa necessidade de operacional de produção tanto do feno quanto do pré-secado. Eles também necessitam uma área para cultivo desse feno e desse pré-secado no verão ou no inverno anterior, né, independente da época. Então, você tem que estar destinando uma área da tua propriedade para produzir esse volumoso. Então, existe uma logística por trás disso que faz com que a gente precise parar e pensar o que a gente vai querer para esse sistema produtivo. O diferimento de pastagens, né, que é quando a gente utiliza
exclui uma área do pastejo para utilizar nessa época de transição, faz com que você oferte para o animal um pasto com menor qualidade. Porque se esse pasto fica crescendo por muito tempo, esse pasto ele vai ficar um pasto passado, né, onde tem muito mais quantidade de células de tecido celular do que de tecido intracelular. Então, isso vai aumentar os teus teores, o teor de FDN e FDA do pasto e diminuir o teor de conteúdo intracelular. Isso faz, então, com que reduza a qualidade daquilo que você está oferecendo para o animal. E também existe um outro problema. Quando você vai diferir um pasto no verão para usar no outono, esse pasto é um pasto, normalmente, de verão. E se der uma geada no início do outono, ali meados de abril, esse pasto que você diferiu vai ficar crestado, né, queimado, igual aquele da imagem que eu mostrei lá no início da apresentação. Então, além de você oferecer um pasto de uma qualidade um pouco inferior, você pode estar comprometendo ou colocando em risco, né, esse pasto que você vai utilizar, então, nesse período do ano. E existe, então, uma quarta possibilidade, desculpa, que é a utilização, então, de espécies perenes de inverno. Essas espécies perenes de inverno, elas possuem, então, um custo de sementes bem elevado, né? A gente paga acima de R$ 1.000 uma saca de 25 quilos de semente. Claro que essa semente, ela gera plantas que duram muito mais tempo no sistema do que uma espécie anual, né? Mas é um custo que sempre é doído investir todo esse dinheiro numa única vez. E as espécies de inverno, elas necessitam de um tempo de implantação, essas que são perenes, um pouquinho maior do que a aveia, do que o azevém, que o produtor está acostumado. Então, errar o manejo nesse momento, ele acaba sendo muito importante e frustrante para o pecuarista. Então, por muitos anos, essas espécies elas foram negligenciadas, mas é importante dizer que elas necessitam de um cuidado muito grande no início da implantação dessas áreas, né? Então, isso faz com que, por muitas vezes, elas não sejam tão utilizadas. E também elas necessitam de um cuidado especial no verão, que a gente vai falar daqui a pouco. Essas espécies perenes de inverno, a gente tem um campo demonstrativo que a gente, né, pretende utilizar para fins experimentais aqui no CAV, e essa imagem aqui mostra esses pastos em abril deste ano, né, numa condição que eles estão aptos para o pastejo, então são espécies perenes, é formada basicamente por festuca e dátiles, né, e esse pasto, então, ele foi pastejado em fevereiro deste ano, em abril ele já estava apto para o pastejo novamente, e agora em junho, né, os animais efetuavam outro pastejo. Então é uma espécie de inverno, que produziu tanto no verão quanto no inverno. No verão ela produziu menos, deu um pastejo em fevereiro, o outro deu só lá em abril. Então, um período de tempo bem espaçado entre os dois pastejos, só que é uma possibilidade porque tanto abril quanto junho foram épocas do ano onde que as espécies de verão elas não estavam mais produzindo ou não estavam produzindo tanto, e as nossas perenes de inverno elas estavam produzindo. No entanto, é importante destacar que as nossas condições são condições de clima do tipo CFB, que eu falei lá no início da apresentação, que é uma condição de verões a menos. Os verões nossos não são tão intensos. Levar essas espécies, por exemplo, para o oeste ou extremo oeste, pode comprometer a persistência delas e a produção, porque talvez elas não estão tão adaptadas a um verão quente. Então, por isso é importante, né, como eu mencionei anteriormente, saber aonde a gente está, quais são as condições climáticas locais, quais são as condições também de solo, enfim, porque cada espécie ela tem uma exigência diferente. E também, esses nossos pastos, eles tiveram um manejo diferenciado no verão, né? Não foi colocado esse pasto no chão, ele não pode ser rapado no verão, e também a gente precisa sempre adubar ele no início do inverno, que é a época em que ele começa a perfilhar, né, para aumentar a sua produção e aumentar a durabilidade, né, a persistência do pasto, né, ao longo dos anos. Então, são manejos importantes para esse tipo de sistema e que é necessário, então, ter um olhar atencioso nessas condições.
Então, quando que a gente vai pensar no vazio forageiro de outono? E por que que eu trago isso hoje, né? Porque o que a gente vinha falando era basicamente o que eu vou usar no inverno vai impactar no que eu vou usar no verão, que vai impactar naquilo que eu vou ter para oferecer para o rebanho no nosso outono. Então, nesse momento do ano, falar que estamos preocupados com o vazio forageiro, a gente não está falando que estamos num momento tardio, porque o outono já está terminando. A gente está fazendo um planejamento a longo prazo para não passar por esse mesmo problema no ano que vem. Porque é normal, ou é comum a gente chegar para uma pessoa e ela dizer assim, eu tive esse problema hoje. Por exemplo, não tive alimento suficiente no outono, tive que comprar silagem, tive que comprar feno, mas o problema do outono sempre aconteceu, né? É um problema recorrente de vários anos. E o que, que a gente faz de diferente no sistema para poder contornar esse problema, já que a gente sabe que ele vai acontecer? Então, se a gente for fazer 2 safras no verão, ou se a ideia é fazer 2 safras no verão, ou uma safra no verão, eu já tenho que pensar qual é o tipo de clima que eu tenho. Se é um clima CFA, né, que o verão é quente e começa a esquentar mais cedo após o inverno, eu posso fazer 2 safras. Agora, aqui na Serra Catarinense, eu não consigo fazer 2 safras no verão. Plantar um milho para silagem, por exemplo, aí tira o milho da silagem que é para plantar um soja ou uma espécie para pastejo. A gente não tem condições ambientais para fazer isso, né? Então, qual é a condição que eu tenho? Ela é quem vai determinar se eu vou fazer, então, uma safra, 2 safras no verão, se eu vou escolher no inverno um azevém de ciclo curto ou um azevém de ciclo longo. Se eu estou numa condição de clima, então, CFA, e eu só vou fazer uma safra no verão, eu posso usar um azevém de ciclo longo, porque eu posso atrasar um pouquinho a semeadura da espécie de verão, ela vai ter um tempo hábil para crescer no verão, e ainda assim vai me dar uma condição de eu antecipar a semeadura lá do azevém ou da aveia no inverno, ou da outra espécie de inverno. Então, as condições da nossa escolha hoje é quem vai impactar no nosso verão, no nosso outono, né? E aí, esses efeitos, eles vão sendo somados, né? Então, é um efeito aditivo, né? Então, à medida que eu faço uma escolha errada agora no inverno, ou eu vou ter que dessecar esse pasto na primavera, né? Se eu usar uma cultivar de azevém de ciclo longo e quero fazer 2 safras no verão, eu vou ter que dessecar esse material no início da primavera, daí implantar a primeira safra de verão para depois implantar a segunda. Aí eu vou ter gerado um custo adicional de semente, porque as sementes de ciclo longo normalmente são um pouquinho mais caras do que as espécies, as cultivares de ciclo curto. Eu vou ter gasto, então, também com um secante, né? Então, utilização de um agrotóxico que eu não estava precisando utilizar dentro da minha lavoura, né? E aí é custo tanto do produto químico quanto do operacional para fazer essa dessecação, para depois implantar a espécie de inverno, de verão, perdão. Então, o que eu tenho no pasto de verão? Eu tenho espécies anuais, eu tenho espécies perenes. Se eu tiver espécie perene, eu vou esperar diminuir um pouquinho as temperaturas para daí implantar as espécies de inverno. Agora, se eu quiser plantar então no inverno uma espécie de ciclo curto, uma espécie de ciclo curto ou uma espécie de ciclo longo, cultivar, né? Vai depender de como está esse meu sistema. Se eu tenho espécies perenes no verão, e eu estou numa região, por exemplo, como o oeste catarinense, eu vou plantar uma espécie de inverno de ciclo curto ou ciclo médio, porque ali em setembro as temperaturas começam a aumentar, a espécie de verão ela já quer crescer. Então, eu tenho que ter um dossel preparado para que quando a espécie de verão queira crescer, né, e tenha condições para isso, que o sistema permita, né, que isso aconteça de uma forma mais eficiente. Então, o vazio forageiro de outono para o próximo ano, ele já vem com o respaldo das nossas decisões que a gente toma agora. Então, por isso que é importante e é válido destacar que o nosso sistema ele precisa ser pensado sempre a longo prazo e não
próximo às problemáticas ou próximo às estações de crescimento, né? Para evitar que a gente tenha perdas no sistema, né? E para potencializar, então, toda essa nossa produção a nível de propriedade, né? Então, para encerrar, eu trago uma frase que diz que a terra ela não é um bem que a gente herda de nossos antepassados, né? Mas ela é um empréstimo que a gente toma de nossos sucessores, né? Então, tratar bem um sistema e pensar com que ele seja produtivo não é só um dever, mas é uma obrigação nossa. Então, com isso, eu encerro a minha apresentação e deixo, então, um espaço aberto para perguntas, questionamentos, enfim. Muito obrigada, Fabão. Foi uma ótima palestra. Alguém tem algum questionamento? Não se acanhe, gente. Podem mandar mensagem. Se ninguém tem perguntas, então acho que foi uma ótima palestra, Fabão. Bem explicada. É que se qualquer coisa que eu falar, eu vou estar puxando o saco, né, Fabão, porque a gente trabalha junto e a gente está sempre vendo a importância, né, principalmente que o vazio de primavera já é muito mais facilmente preenchido, né, quando a gente determina, tipo, espécies hibernais de ciclo mais longo e já começa a implantação das de verão, né, então o vazio forrageiro de primavera a gente já consegue encobrir mais, mas o de outono geralmente é o que mais assusta, assim, o produtor, né, o que mais a gente vê dificuldade no campo, né, até a gente ali, né, a gente consegue ver que a primavera é bem mais sobreposta, assim, mas o outono fica aquele um mês, quase 2 paradão, assim, né. Isso. É porque normalmente, né, o sistema produtivo ele conta com o quê? Uma espécie perene de verão e é uma sobreacimadora de uma espécie anual de inverno. Então, à medida que na primavera a anual de inverno está decaindo a produção, a perene de verão ela já está ali crescendo. Então, enquanto que uma está decaindo na produção, na outra ela está aumentando. Então, esse efeito somatório, né, dessas duas, ele acaba tamponando um pouco o problema da primavera. Mas o problema do outono, ele ainda persiste e ele é um desafio para muitos pecuaristas, né? Sim. E considerando também que a produção a pasto é a mais barata, né, tipo, considerando que se você realmente tratar o teu pasto da forma correta, fazendo com que ele se torne perene, né, não fazendo uma degradação de pastagens que você tem que ficar replantando uma perene a cada ano, é um barato em comparação de estilagem e tudo mais, né. Então, acho que é muito importante esse tema, né, eu gosto particularmente, né, porque a gente trabalha com. Mas então, quem tem mais nenhuma pergunta? Você quer falar mais alguma coisa, Fabão? Tem o Daniel Bareta colocou um comentário aqui no chat. Aqui na Serra, você acha que quantos por cento da propriedade teria que ser perene, de inverno, para o sistema andar bem? Eu acho que o sistema ele anda bem, não necessariamente tendo que ter espécies perenes de inverno, e também não necessariamente tendo que ter espécies perenes de verão, né? Depende muito do manejo da propriedade, do tipo da categoria animal que é utilizada nesse sistema, mas a utilização de espécies perenes de inverno, ele vai te dar um aporte de foragem no outono, né? Mas principalmente no inverno e na primavera. Ele não contempla totalmente esse déficit de produção no outono. Então, mesmo assim, eu imagino que as propriedades elas tenham que ter uma outra fonte de alimento nessa época do ano para contornar esse problema. Ou então, ter uma quantidade suficiente de espécies perenes de inverno que fosse suficiente para cobrir a necessidade do outono, mas que aí estivessem preparadas para no inverno, né, no final do inverno, início da primavera, estar realizando algum corte mecânico nessas espécies e pudesse então realizar disso feno ou pré-secado
para utilização, por exemplo, no ano seguinte. Porque por mais que a gente tenha aqui campos com espécies perenes, a gente visualiza que eles dão pastejo na primavera, no verão e no outono, só que a quantidade de massa que é produzida por hectare ainda é inferior àquela que seria necessária para alimentar o rebanho como um todo, né? Então, é uma possibilidade, né? Mas que precisa ser cuidada para esse cenário. E eu não sei dizer, né? Porque eu acho que o sistema ele não é uma receita de bolo, né? Então eu não sei dizer uma quantidade exata, né, da propriedade que teria que ser destinada para a utilização de espécies perenes de inverno. Certo, Fabão. Obrigada. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Acho que no mais são mais elogios, Fabão. Show de bola, parabéns, ótima palestra. O Dani está agradecendo e concordando. Acho que dá para Ainda bem que perguntar, ele concordou, né? dá para perguntar para o Dani como que é feito lá onde ele está agora, se, se tem essa questão de, né, questão do vazio forjeiro de outono, Dani. E se a pergunta voltando para ti, quantos por cento você indicaria se fosse na tua propriedade? Não sei se o Dani está me ouvindo a gente. Ouvindo eu tô, Fernando, mas eu não estou preparado para responder pergunta. Meu, Dani, vai ter que estar sempre preparado. É. Não, Mas se não quiser, não precisa. obrigado. Eu ali concordo com o Fábio bem. Aí era mais só para levantar uma discussão, né? Porque a gente vê ali nos experimentos que se fosse pensando assim, metade da área do jeito que está ali no experimento, claro que nem o Fábio falou, não é uma receita de bolo, mas parece que é uma maneira que até, quem sabe, para pensar numa propriedade parecida com isso, né? Não sei o que você pensa, Fábio, talvez se fosse, claro, é muito variável, mas assim, 40-40 e tentar fazer uma silagem em um outros 10, 15, 20% da área, uma coisa assim, né? Acho que foi uma surpresa boa ali nós ter uma sorte grande, nós ter as duas áreas uma do lado da outra, que acho que dá para acompanhar o ano inteiro. Uma hora da pastejo em uma, outra hora da pastejo em outra. Acho que a gente nunca ficou mais do que um mês, uns 40 dias, sem colocar, né, animais naquela área ali do tambo, né? Assim, acho que deu pelo menos para mim, para aprender na prática a situação real, né? Foi bacana. Não, e muito boa a palestra, gostei bastante. Sim, e uma coisa um ponto que eu fiquei pensando agora é, por exemplo, se a gente tem um sistema produtivo, né? É um questionamento que fica aqui, né? Mas se a gente tem um sistema produtivo composto por diferentes áreas, né? Porque a gente sabe que as formas de cultivo, elas não são excludentes, né? Mas elas são complementares. Então, se a gente tem uma área com espécies de verão e uma área com espécies de inverno, e a gente exclui essas espécies de inverno do pastejo no verão, né? Fazer um diferimento delas, para elas entrar no outono com maior massa, será que seria o suficiente? Como é que isso impactaria na produção, né? São questionamentos que eu gostaria de, de sanar em algum momento, né? Porque eu não me lembro de ter visto, né, algum trabalho que fala sobre o diferimento dos pastos de gramíneas perenes de inverno, né? Diferir elas no verão, porque a gente sabe que nem aqui em Lages ou na região de clima CFB, elas continuam crescendo durante o verão, um pouco menos, mas elas crescem. E aí, será que diferir elas para o período do outono seria uma possibilidade viável? Seria uma boa opção, uma boa estratégia para o sistema produtivo? É um questionamento que fica. Não, acho que bem colocado mesmo, Fábio, porque você que no verão, quando você tem mais sol, às vezes mais chuva, não pode ser que em fevereiro e março não falte pasto, né? Então, talvez aquele pastejo que você mostrou que deu em fevereiro na área ali, quando foi o dia de campo, se tivesse
deixado para fazer um feno em pé, como o pessoal chama, talvez ia ser uma alternativa para abril ou maio, né? Tipo, perde qualidade, né? Mas daqui a pouco tem quantidade, né? E quando eu acho que o gado está passando fome, né? Ou com pouca oferta, né? A quantidade é mais importante, né? Então tá bom, gente. Se alguém mais tem alguma pergunta? Então, se ninguém tem nenhum questionamento, quero agradecer de novo, Fabão. A voz tá meio fanha, porque, meu Deus, a gripe tá pegando todo mundo. Mas muito obrigada, Fabão, de novo, pela disponibilidade, veio em cima da hora, e por essa ótima palestra que foi muito bem explicada. Espero que volte outras vezes. Eu que agradeço, Fernando, o convite, espero ter contribuído, então, com o vosso grupo de estudos, e no que precisar também, estamos sempre à disposição. Igualmente, Fábio. Muito obrigada, gente. Boa noite. Semana que vem tem o próximo do GEP. Até mais. Até.